O Enem foi criado para avaliar a qualidade do ensino médio na educação brasileira, mas sua importância cresceu ao longo dos seus 20 anos. Essa é a 21ª edição. E sua nota pode ser usada para participar de diversos programas de acesso às universidades e faculdades brasileiras. O Enem vai passar por uma mudança, assim como o ensino médio, que não tem assim uma data ainda muito acertada, e as mudanças existem, mas também a gente não sabe se vão ser implantadas gradualmente de uma vez só. Mas a grande mudança, que eu acho incrível, embora ninguém tenha me perguntado, vai ser por área do conhecimento. E eu acho legal, acho bacana isso. Sempre achei uma violência eu ter que aprender química orgânica se eu não tenho a menor vocação pessoal e profissional. Então, aprender é uma coisa, mas ser testada para fazer letras eu acho pouco aplicável, né? E a gente demorou muito tempo, e outros países estão muito adiantados em relação a campos do conhecimento específicos para avaliação. E hoje a gente tem grandes potências perdidas, né? Alunos brilhantes na área de exatas que são prejudicados muitas vezes porque não conseguem aprender linguagens. Eu tenho, sobretudo, estrangeiros. Em São Paulo, nós temos muitos coreanos. E eu lembro que eu dei aula uma época para um grupo de coreanos e os meninos não conseguem aprender português de jeito nenhum. Mas tem uma habilidade em exatas que é extraordinária. E isso pode ser perdido, às vezes, no processo seletivo, não é? Não estou falando nem de compreender uma língua que não é a sua, tá, gente? Eu estou dando um exemplo de gente esforçada que quer aprender e que não consegue aprender. Isso pode acontecer com você na sua própria língua também, né? E outras habilidades. Então, essa é a grande mudança do Enem. Não sabemos, principalmente com a questão da pandemia, o reflexo disso, né? Porém, somente fazer o Enem não garante passar, né? Tem gente que fala, você passou no Enem, principalmente aquela tia mais antiga, né? Mais velha, ela não entende o que é. Você passou no Enem? Ninguém passa no Enem, né, gente? E o nome do meu perfil, embora seja passei em redação, ninguém passa na redação, né? Eu criei um perfil, obviamente, para atrair a atenção de vocês e das pessoas, mas a gente pontua no Enem, a gente pontua em redação, né? Passar em redação só na escola. Se você tiver uma matéria que chama redação, você pode passar ou não passar. Então, você tem que preencher alguns requisitos que podem ser de renda e escolaridade, fazer a inscrição no momento correto, ter a nota mínima para poder participar de alguns processos seletivos. Eu gostaria de morrer tendo sido realizado um propósito para a educação, que é o meu sonho, que é acabar o vestibular e ficar só o Enem. Eu acho que é uma violência ter 2 processos seletivos para a maioria das faculdades. Se a gente acreditasse num processo avaliativo como o Enem, como de fato algo que avalia o ensino médio, para que eu tenho que fazer um processo para entrar numa outra faculdade? Eu acho incoerente, mas eu entendo por que existem os 2 processos. Mas quem sabe, né? Tem gente que acha que não vai ter mais o Enem daqui a alguns anos. Eu acho o contrário, que cada vez mais as instituições vão incorporar e confiar no Enem como um processo que de fato avalia as habilidades de alguém. Então eu vou apresentar a faixa de nota necessária, falar um pouquinho sobre isso, mas tudo é parâmetro, tá, pessoal? Eu vou só explicar como funciona a nota de corte, mas não estou aqui para isso, só vou contar como o Enem pode ajudar você. Então o ProUni, que é algo que sempre se fala em tirar, em cortar, o ProUni mudou a vida de inúmeras famílias, né? E eu acho que todos os programas sociais que mudam a vida das pessoas têm que ser estimulados. E a gente não pode ter preconceito. E a gente tem que estudar antes de dar opinião sobre alguma coisa. Eu sou uma aluna, eu sou uma profissional que veio das faculdades particulares, tá? Eu sempre fui bolsista em todas elas, mas eu não sou aluna da faculdade pública. E vou dizer para você que nas faculdades públicas há muito preconceito contra a bolsa, tá? Ou fomento educacional. Então, o ProUni é o Programa Universidade para Todos e utiliza a nota do Enem para selecionar candidatos à bolsa em faculdade particular. O programa exige uma nota mínima para inscrição ou para o processo seletivo, tá? Ou as 2 coisas. Para se inscrever, o candidato precisa ter feito o Enem no ano anterior com pelo menos 450 pontos nas provas objetivas e nota maior que 0 na redação. E aí eu falo para você, né? Zerar em redação é tirar o aluno de muitas oportunidades. Por isso que um dos módulos do curso é só sobre como não zerar, porque é algo muito importante, que não é fácil zerar, mas tem muito zero todo ano
E isso me assusta bastante, que é o candidato sem nenhuma noção do que ele tem que fazer no dia da prova, né? Uma vez inscrito, o candidato concorre com outros que também fizeram o Enem, disputam a mesma vaga, curso, faculdade, turno, modalidade e tal. E aí está tendo na internet uma grande polêmica sobre aceitar o Enem do ano anterior ou dos anos anteriores. Isso de fato vai acontecer. Por quê? Eu falei para vocês que eu tenho um curso de redação para o Mackenzie, e o Mackenzie é um exemplo que está aceitando a nota do Enem de outros anos. Por quê? Muito simples essa resposta. Porque o Enem esse ano foi adiado. A faculdade quer fechar o processo em dezembro, e o Enem é só em janeiro. Então, quem tem uma nota boa, já fez outros processos, essa pode ser uma grande oportunidade para alguns processos, você poder usar a nota de anos anteriores, o que hoje não seria um impedimento, não fosse a pandemia, né? A menor nota para conseguir a bolsa é chamada de nota de corte, né? Que varia de acordo com o nível dos candidatos, muda de ano para ano. Por exemplo, para conseguir uma bolsa do ProUni Medicina, normalmente o candidato precisa ter pelo menos 800 pontos na prova objetiva, o que é uma nota altíssima devido à concorrência enorme, né? Cursos menos concorridos, pouco procurados, têm mais chances de você entrar com seus 400 pontos para quem tirou, né? Vale lembrar que bolsas do ProUni são destinadas a estudantes com renda familiar bruta mensal de, no máximo, 3 salários mínimos por pessoa e que já tem um diploma universitário, e quem já tem um diploma universitário não pode concorrer, tá? FIES. O FIES é financiamento estudantil, e para participar tem que se enquadrar também em quesitos de renda familiar. É preciso ter participado do Enem a partir de 2010, com pelo menos 400 pontos na nota e não ter zerado na redação. O candidato vai passar por um processo seletivo. E o FIES é um financiamento, tá, gente? Seria algo que você vai ter como o seu curso está pago e depois você se forma e vai pagar, tá? Financiamento, não é bolsa, tá? Nota mínima no SISU. Sistema de seleção unificado utiliza a nota do Enem para classificar o candidato a uma vaga em uma universidade pública sem precisar fazer vestibular tradicional. O sistema exige que o candidato tenha participado da edição mais recente, que não tenha tido zero na redação. O SISU é uma verdadeira loucura, né, pessoal? Eu só fui entender o SISU como mãe, porque apesar de não exigir uma pontuação mínima, ele seleciona os melhores candidatos. Por isso, quanto maior sua nota no Enem, maiores são as chances de conseguir entrar. Então, como é que ele funciona? Ele é quase uma bolsa de valores ali, né? Ele dura 3 dias, normalmente, e os candidatos fazem as suas apostas, as suas escolhas. Então, vamos imaginar que você quer engenharia elétrica na Unifesp, e você tem 700 pontos. Você vai lá, se cadastra. Aí, no final daquele dia, do primeiro dia, o sistema vai dizer qual é a sua classificação. Então, você é número 800 e tem 600 vagas. Isso quer dizer que se o SISU fechasse aquele dia você não teria vaga. Só que no dia seguinte isso vai ser atualizado. Por quê? Porque você vai fazer 3 opções. E vamos imaginar que a sua primeira opção você conseguiu a vaga. Aí você vai lá e tira o seu nome e fica naquela que você quer mais. Ou seja, somente no final de 3 dias é que a gente vai saber de fato a sua classificação e se você conseguiu ou não a vaga. Mas é por pontuação. E aí o coração fica, e a ansiedade a gente sabe que a gente tenta evitar, porque todo dia você fica com aquela expectativa de chegar lá e ver o seu nome entre o número de vagas disponíveis relacionadas à sua pontuação. De qualquer fato, gente, eu acho que é a melhor oportunidade para aquele aluno que não tem verba para fazer uma faculdade ou escolher a universidade pública como primeira opção, porque isso também existe, né? Existe. E qual é a vantagem aqui de tirar nota boa no Enem? É não morrer do coração aos 17 anos, ficar ali esperando a sua vaga. Você está tranquilão lá nos seus 700, 800, com a vaga garantida, e o pessoal do 450 lá se matando por uma vaga. Perceba, é isso, é a concorrência que existe. A gente, querendo ou não, a gente estuda muito, se organiza, treina a redação para ficar mais perto da vaga pelo SISU. Né? Então, entre 700 e 800, pelo menos, você já consegue cursos mais procurados, né? Como medicina, engenharia, direito, né? E não é preciso cumprir nenhum requisito de renda. Tá? E qual seria a nota mínima para entrar na faculdade particular sem fazer o vestibular tradicional?
Aí depende, né? Muitas usam nota do Enem, outras ainda não. O aluno precisa apresentar desempenho regular no Enem e caso atinja a pontuação que a faculdade determinar, ele pode fazer a matrícula, tá? Tem algumas faculdades, pelo menos em São Paulo que eu conheço, muitas que aceitam bolsa integral para alunos bem pontuados no Enem. Nós temos vários alunos nossos de Paraisópolis que estudam em faculdades particulares com bolsa de 100%, pelo bom desempenho e pelas condições de renda que algumas faculdades particulares também impõem, né? Eles têm programas sociais e têm vagas destinadas ao aluno que entra por cota ou por bolsa também, tá?